Há uma semana atrás, Cid Gomes falava sobre Ciro no UOL. E esta fala precisa ser refletida, questionada aqui no nosso canal. E é esta fala que nós vamos fazer o nosso react. Pois bem, vamos ouvir então o que Cid Gomes tem a falar a respeito de Ciro Gomes. O senador, é porque essas declarações recentes do Ciro até trouxe um pouco de mal-estar aí, pelo menos nos bastidores, né, do PDT mesmo. E até alguns falaram assim, é hora do Ciro se aposentar da política. Ciro já foi candidato 4 vezes, né? Como é que o senhor vê essa questão? É hora do Ciro se aposentar, como alguns do PDT estão falando? Acho que não, acho que não. Para mim isso assim, é mimimi, né? Mimimi. O Ciro é uma personalidade, né, que existe muito poucos no Brasil. Você vê o seguinte, nós estamos aqui já há uns 10 minutos da nossa entrevista falando dele. Você não junta, você não enche uma mão de nomes, 5 nomes, futuro do Brasil, que tenham conhecimento, que tenham dedicação, que tenham experiência e tal, que o nome do Ciro não esteja. Então, eu sinceramente não acho que ele deve se aposentar, não. Eu acho que cada vez mais, na medida que vai havendo frustrações em relação ao governo do Lula, o nome do Ciro passará a ser um nome mais lembrado. Interessante isto, né, gente? Interessante. Pausa, pausa. Pausa para o momento. Tem que falar. Isso aqui é uma coisa importante. Pô, quer dizer que então o Ciro vai ser lembrado a partir do momento das decepções com o governo Lula. Isso são palavras não minhas, mas de Cid Gomes. O Cid Gomes, todo mundo sabe, inclusive, né, é da base aliada do governo Lula, assim como o PDT. E mesmo sabendo que ia ter decepção com o povo brasileiro, o Cid Gomes foi lá e se alinhou ao PT. Inclusive, né, deu, né, uma estocada nas costas do Ciro. E agora desisto. É bonito demais, é uma coerência enorme, né? Enorme. Desculpa, mas eu não quero semear discórdia entre irmãos, porque sou eu para fazer isso. Acho que isso é até uma coisa ruim, mas sinceramente eu não consigo entender o pensamento do Cid Gomes. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Porque se o Ciro é tudo isto, e ele vai dizer mais coisas agora, se ele representa isso, por que ele abandonou o irmão? Por quê? Por que, Cid? Portanto, não acho que ele deva se aposentar, não. Acho que ele deve. Não. O estilo, ele mesmo tem dito, a Até se idade. candidatar de novo, até se candidatar de novo à presidência. Não sei, né? Não sei. Se candidatar a presidente, se candidatar ao Senado, se candidatar. Enfim. Senador, Eu acho que o Ciro é uma pessoa que é um contraponto na política brasileira, que tem pouca gente para substituir. Pouca gente para substituir. Eu só lamento o seguinte, que pelo meu gosto, ele não seria só o contraponto, ele seria o ponto. Mas política é complexa, né? A eleição passada no Brasil foi muito polarizada. Eu diria o seguinte, seguramente metade dos eleitores brasileiros votaram pela negação e não pela afirmação. Essa última parte é o que é a minha tese também. Eu já falei isso várias vezes, eu concordo com o Cid nesse aspecto. A questão da polarização, e ele disse que ele é um contraponto importante, que o Ciro não que ele queria, na verdade, fazer o Ciro de ponto. Só que a questão, né, o Cid, o PDT, o senhor deram as costas pro Ciro. No segundo turno, a primeira coisa que fizeram foi integrar a base do Lula. Não que não pudesse até ter um apoio do sentido, olha, realmente nós não gostamos do Bolsonaro, não queremos estar com o Bolsonaro, mas também não vamos estar com o governo Lula. Era essa a medida coerente do PDT.
E se no momento que nós estivermos na nossa bancada, nós vamos votar o que for favorável ao Brasil, não vamos votar. O que for contra, não vamos ser contra. Não foi isso que aconteceu, né, senador? Não foi isso, né? Então é complicado, né? E ver assim o tom de deboche da. Desculpa, o nome dessa jornalista, a Fabiola Cidral. Ver o tom de deboche, se pode ser, se vai ser candidato ou não. Aquele tom de riso, né? E aí aquela coisa, dizer alguns, né, que o Ciro tem que se aposentar, que não sei o quê, dentro do PDT, essa gente que na verdade são louristas e nunca foram trabalhistas, né? Essas coisas todas nos anojam, sabe? A gente que fez a campanha, que participou da campanha, eu não participei dentro do PDT, porque eu não estou dentro do PDT há muito tempo, mas que apoiou o Ciro e que, enfim, defendeu e produz conteúdo e tal. A gente viu essas coisas, e a gente viu o senhor se aliando ao Lula. Mas se o Lula era tudo isso, por que o senhor se alinhou ao Lula? É isso que eu não consigo entender. Vamos lá, vamos ver o que ele vai dizer aqui, vai concluir aqui. Então, tem alguma coisa errada nesse país. Tem sim. Da população votar no A porque não quer o B, ou vota no B porque não quer o A, isso está errado. A gente tem que assim, amadurecer politicamente. Tem que amadurecer. A gente ter realmente a opção da gente, não a negação, não a negativa. E mesmo na eleição de 2 turnos isso acontecer, né? Já houve uma polarização no primeiro turno. Acho que o Brasil precisa avançar muito aí na política. Senador. Bom, eu acho que não precisamos dizer mais que isso. Eu acho que efetivamente ele falou que tinha que ser falado, né? E diga-se de passagem, né? O Cid não falou nada tão absurdo no sentido de dizer, né, em relação à polarização e tudo mais. Ele tem razão no que ele está colocando. Só que o problema não é a racionalidade do que ele está falando, é a racionalidade dos atos que ele fez num pretérito recente. É esse o que não encaixa, a peça que não encaixa. E que o PDT também é uma peça que não encaixa nesse contexto. Então, assim, o que eu posso dizer dessa fala de Cid Gomes? O Cid é, para mim, um ente extremamente contraditório. Eu tenho essa percepção do Cid, por isso até que eu não tenho muita simpatia política ao Cid. Não tenho nada contra a pessoa, porque eu não conheço a pessoa em si, nunca ouvi pessoalmente. Mas, assim, tenho contato com o Cid, então, né? Posso falar de uma pessoa que eu não tenho conversa. Pode ser que, de repente, como pessoa, para conversar, parece ser um bom vivan, parece ser uma pessoa agradável conversar, mas eu não quero só um bom vivan e uma pessoa agradável para conversar. Eu quero alguém que tenha proposta, de fato. E por que o seu Cid Gomes, repito, por que seu Cid Gomes, o senhor o senhor participou do boicote ao seu irmão, que você diz tudo isso dele? Essa pergunta que não quer calar. E eu quero saber, você tem essa mesma pergunta que eu? Deixa aqui nos comentários aqui. E, enfim, porque eu quero saber se só eu que estou pensando se eu estou ficando louco, ou se realmente é uma possibilidade real, lógica, e que tem mais pessoas pensando como eu a respeito dessas declarações do Cid Gomes ao UOL. É isso, gente. Valeu.